Tô por aqui, fiz bolo de cenoura, tô desinformando aí, vou desinformar agora meu bolo de cenoura, vou mostrar pra vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando. Olha, gente, ficou lindão. Eu fiz 3. Tá meio quente ainda. Eu gosto de desenformar ele quente, porque daí não gruda nada na forma, ó. Eu uso desmoldante spray. Tô desenformando aqui. Tô fazendo salgado também. Coloquei o bolo no forno e fui fazer salgado. Tô fazendo. E vamos conversar um pouquinho? Se você tá vendo esse vídeo agora, é porque eu criei coragem e postei no meu canal. Já tem outros vídeos antes desse. E agora eu vou estar sempre gravando pra vocês aí a minha rotina de produção com os doces, de produção com os bolos. Ai, caiu um pedacinho aqui na hora de eu desenformar. E eu vou comer depois. Esse pegou um pouquinho. O último que eu tirei, ele sempre pega um pouquinho. Vou deixar ele um pouquinho aqui. Eu vou desenformar o ovo. E vou terminar de fazer os meus salgados. Terminar de fazer os salgados aí, porque eu tenho que ir buscar minha filha na escola ainda. Minha mãe, que sempre pega ela pra mim, tá gripadinha, então ela tá mais descansando, né? E eu vou descer buscar. É pertinho aqui de casa, gente, é bem pertinho. Eu vou de carro até na casa da minha mãe e vou a pé, mas dava pra ir a pé se quisesse, mas aí esse aqui pegou um pouquinho. Ai, quando ele pega um pouquinho, gente, eu viro, porque eu coloco brigadeiro em cima. Então ele não... Eu acho que eu tinha que ter deixado ele mais um pouquinho pra ter dourado. Mas ele não vai interferir, sabe? E na verdade é pra minha filha, porque eu sempre faço assim, gente. Tem que ter um bolo de cenoura pra ela. Então eu faço um a mais pra tirar um bolo pra ela, porque é o único bolo que ela gosta. Então esse aqui vai ficar pra casa. Porque ele pegou um pouquinho. Não pegou muita coisa, mas ele pegou. Então eu vou... Ó, esse... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, esse aqui e esse aqui são pra venda. Eu coloco brigadeiro em cima. E esse aqui vai ficar pra gente comer em casa. Ó, ele pegou um pouquinho ali em cima. Eu não vendo assim. E vamos fazer as coxinhas, né? Eu não resisti, vou ter que cortar um pedacinho do bolo quente. Vocês gostam de bolo quente? Vocês gostam de bolo quente, gente? Eu vou ter que comer um pedacinho. Olha. Bem fofinho, bem amarelinho. Eu vou comer um pedaço dele aqui. Se vocês quiserem a receita dele, gente, eu posso colocar nos comentários pra vocês. Acho que é... Eu não sei colocar descrição ainda. Eu vou aprender. Muito bom bolo quente, né? A minha mãe falava que dava dor de barriga comer bolo quente. Mas eu vou comer só um pedacinho. Gente, eu diminuí a quantidade. Quando eu peguei essa receita que eu aprendi, ela vai muito açúcar. Eu diminui um pouco o açúcar, porque eu não gosto dele tão doce. Mas bolo de cenoura, como vocês sabem, ele precisa de uma quantidade alta de açúcar. Mas ele não fica muito doce, fica uma delícia. Vou fazer minhas coxinhas. Vou sentar aqui pra fazer minhas coxinhas, já lavei minha mão. Na verdade, eu já fiz bastante. Só que agora que eu resolvi trazer aqui pra vocês, gravar aqui pra vocês, ó. Já tô com... Aqui já deve ter quase umas 200, se não tiver 200. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Pra ficar bom, acho que aqui tá bom. Aí a gente vai conversando, eu vou fazendo e a gente vai conversando. Já tô terminando, ó, tem bem pouquinho frango. Né? E vamos conversar. Então, como eu falei pra vocês, gente, se vocês estão vendo esse vídeo no canal, é porque eu criei coragem e postei. Eu já gravei vários vídeos e não tinha coragem de postar. Não sei por quê. Se era insegurança, porque eu sempre tô presente no TikTok, no Instagram, mas aqui pro YouTube eu tinha um pouco de insegurança. Ah, não sei, eu acho que por causa de eu trabalhar em casa, com a confeitaria, não sei,
Eu sempre acompanho as meninas que postam as rotinas, mas eu ainda tinha um pouco de insegurança. Por isso que eu demorei tanto pra trazer aqui pra vocês. E agora eu acho que vai. Eu quero tá colocando vídeo pra vocês, tipo, mais vezes, né? Sobre mais conteúdos. Com receita no dia que eu vou trazer, gente. Porque eu não sou muito de gravar vídeo longo com receita, sabe? Mas assim, a minha rotina, a rotina com crochê também. Eu acho que o crochê eu vou acabar trazendo mais, porque eu consigo gravar mais com o crochê. Porque com a confeitaria eu não consigo gravar tanto, né? Porque às vezes eu tenho que parar tudo, pegar meu celular e daí eu tô respondendo cliente, é o mesmo celular que eu uso. E eu não consigo tá colocando ali quando eu vejo, passou o dia eu não gravei. Ou eu gravei um pouco e parei, daí já não dá pra emendar, eu tenho que excluir. Então, assim, gente, eu não prometo pra vocês que vai ter sempre conteúdo de confeitaria, sabe? Mas vai ter o conteúdo, nem que seja pra gente vir aqui fazer coxinha e conversar. Vocês sabem modelar uma coxinha? É bem facinho, gente. Ó, eu faço uma... Como é que fala? Uma caminha, né? Ó, deixo um buraquinho aqui no meio. Eu vou fazer outra desde o começo pra vocês verem. Ó, aqui tá porcionado. Eu porciono no olhômetro, porque eu já mais ou menos sei, ó. E daí eu faço uma bolinha dela, né? Ó, ela fica uma bolinha. E daí eu faço um buraquinho no meio dela. Olha, e ela fica assim, ó. Aí eu vou pegar e vou colocar frango aqui. Aí eu coloco frango aqui. A quantidade... Eu faço só salgado mini, eu não faço salgado grande. Só os mini. Eu faço salgadinho pra festa. Ó, e ficou aqui. E aqui eu vou fechar, ó. Eu vou puxando ela aqui. Vou puxando, vou puxando. Ela fica bem feia, ó. Tá bem feia. Agora eu vou modelar. Ó, vou arrumando aqui, fazendo uma pontinha. Ela precisa crescer essa pontinha. Aí cresceu a pontinha, eu viro aqui e vou até ficar do jeitinho que eu quero. Ó, sobrou um pouquinho aqui, eu tiro. Termino de modelar. E tá pronta a minha coxinha. E aí eu vou empanar. Eu passo ela na água com farinha e depois na farinha de rosca. E congelo. Eu trabalho com salgados congelados. Eu trabalho com os salgados congelados, né? Então, só que eu não faço uma quantidade grande porque eu só tenho o freezer da geladeira, né? Então, não tem como eu fazer uma quantidade muito grande e congelar. Eu vou fazendo por semana, a cada 15 dias, dependendo da demanda, né? Semana passada teve uma demanda boa, saiu quase todos os meus salgados. Aí era pra mim ter começado na terça-feira, eu comecei agora. Olha, que lindinho que fica. Eu comecei com a confeitaria, gente, em 2020, 2021, mais ou menos. Que foi quando eu saí do CLT. Na verdade, quando eu tava no CLT, eu já trabalhava, mas eu não tinha muita noção de nada, assim, sabe? Eu trabalhei durante 7 anos de encarregada de padaria e confeitaria no supermercado. E depois trabalhei mais quase um ano de demonstradora técnica. Sabe aquele pessoal que vai nos mercados para fazer bolo, doce, salgado, pão, para as padarias dos mercados ou pra uma padaria, assim, que ela é contratada de uma outra empresa? Então, ai, achei que tinha deixado uma coxinha aberta. Então, gente, eu fazia isso. Aí eu fiquei nessa empresa quase um ano. Adorava a empresa que eu trabalhava, gente. Eu acho que se eu tivesse morando na cidade que eu morava, eu não tinha saído dessa empresa, porque era uma empresa muito boa mesmo. Mas eu precisei sair, porque eu vim morar em outro lugar, né? Ficava distante, eu tava indo de carro e voltando todo dia. Pra mim não tava legal. Foi uma fase, assim, bem complicada na minha vida. Então, tipo, foi complicada. Foi uma benção que eu tava morando na minha casa, né? Tinha conseguido comprar a minha casa. Mas, assim, pra tá indo e voltando todo dia, deixando minha filha o dia inteiro, sabe? Vendo ela, tipo, só à noite, porque de manhã, quando eu saía, às vezes ela ainda tava dormindo. E daí eu tinha uns problemas familiares aí, sabe? Então, pra mim, tava bem complicado. Eu resolvi sair. Aí, pedi minhas contas. Na verdade, foi antes de eu vir embora. Mas quando eu vim embora, eu já tava nos 30 dias, né? E aí, eu resolvi sair. E daí, falei, quer saber? Eu vou tocar meu negócio em casa. E eu cometi muitos erros no começo, gente. Se eu não tivesse cometido todos os erros que eu cometi quando eu comecei, eu acho que a minha empresa estava bem maior do que ela tá agora. Eu acho que eu já tinha meu cantinho pra mim trabalhar.
Mas eu cometi muitos erros. Um dos erros foi trabalhar confiado muito tempo. Claro, eu tinha e tenho clientes ótimas, não, tipo, maior, foram poucos calotes. Mas assim, eu acho que eu não profissionalizei tanto a minha empresa, sabe? E daí as pessoas não levam a sério. Se você que é o dono da empresa não leva a sério a tua empresa, não espere que ninguém leve, porque não vai levar. Então, assim, eu passei muito perrengue. Só que daí eu, na minha cabeça, eu tava no seguro-desemprego, eu conheço bastante gente, de começa a vender na amizade, sabe? E de nem a gente não leva a sério. Aí eu dei uma boa desanimada, tipo, de um ano pra cá, sabe? Porque é muito cansativo, gente, você trabalhar, sabe? Não ter folga. E vendo que você só tá trabalhando, tipo, você paga a conta e não sobra nada. Claro, graças a Deus tá dando pra pagar as contas, né? Não tá faltando nada. Não falta nada, mas assim, tava bem complicado. E eu, no ano passado, eu tava até pensando em voltar pro CLT. Seriamente, gente, tava pensando em voltar pro CLT. Recebi algumas propostas e tava querendo voltar pro CLT porque eu queria que chegasse fim do mês ou começo do mês e ver como era antes, sabe? Meu salário inteiro. Vai ver lá o salário inteiro, sabe? Lá no banco e ver depositados. Nossa, gente, eu tava assim numa. Tava tendo retorno, tudo, mas eu não via o salário assim, sabe? Então, pra mim, tava me desgastando bastante e eu tava até pensando em desistir. Foi aí, no ano passado, que eu falei, quer saber, eu vou voltar a fazer crochê. Porque eu sabia que o crochê me desestressava, né? Só que eu não tinha pensado, assim, em fazer tão profissionalmente, né? E ele voltou pra minha vida, assim, pra me tirar dessa deprê. E daí eu falei, se não der certo, não deu. Pelo menos eu vou fazer um monte de peça pra minha casa, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. E tô aí, tô vendendo crochê, tô trabalhando com a confeitaria. Diminuí meu ritmo na confeitaria, aprendi a falar não, sabe? Tem pedidos que quando eu vejo que eu não tô bem, eu não atendo se não for no final de semana. Porque eu atendo assim, de quinta a domingo, eu atendo com pronta entrega, pronta retirada, porque eu não faço entregas. Então, de quinta a domingo, eu atendo com pronta retirada. Se entrar em contato comigo de segunda a quarta e for um pedido grande e eu não tiver como atender, ou tiver que me estressar para conseguir atender esse pedido, eu digo não. Aprendi a dizer não, porque, assim, tava muito desgastante, sabe? Psicologicamente para mim, na verdade. Não era nem assim que não tá rendendo, não tá dando certo. Não, tá dando certo, graças a Deus, dá muito certo. Só que psicologicamente tava me esgotando, sabe? E daí, querendo ou não, gente, eu trabalho dentro da minha casa. Eu trabalho sozinha, eu não tenho amigo, né? Meu único contato, assim, de coisa é minha mãe. E daí, querendo ou não, quando você trabalha fora, quando eu trabalhava CLT, eu tinha contato com muita gente, muita gente, muita gente. Tipo, era o dia todo. E daí, quando você trabalha sozinha, é bom. Eu adoro ficar sozinha, adoro a minha paz. Mas, assim, às vezes, né, conversa e distrair a mente, sabe? Conversar assuntos que não sejam relacionados a trabalho, sabe? Porque daí, querendo ou não, em casa a gente só conversa sobre trabalho, né? Porque daí eu trabalho o tempo inteiro, desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir, eu tô trabalhando. Então, e onde que eu fui minha válvula de escape? No trabalho. Eu acho que eu devo gostar muito de trabalhar. E vamos lá. Agora eu vou continuar minhas coxinhas, que eu quero ver se eu termino até a hora de buscar minha menina na escola, pelo menos empanar. É 3h30 agora, eu tenho até as 4h30 pra mim finalizar essa quantidade que eu tenho aqui e empanar. Quero ver se eu empano. Aí, se eu não fizer os risoles hoje, eu vou fazer os risoles amanhã. Porque não vai dar tempo de fazer tudo ao mesmo tempo. Quero ver se eu libero pelo menos uma pronta entrega pequena até umas 7 horas da tarde. Pra ter venda hoje também, né? Mas a minha maior venda é na sexta e sábado. Ou sexta e domingo. Quando não vende tão bem no sábado, vende muito bem no domingo. Quando vende muito bem no sábado, às vezes não vende tão bem no domingo. Aqui é assim. Mas o final de semana sempre dá bom. Graças a Deus, tipo, as minhas vendas fim de semana é muito boa. Eu preciso fazer algumas fotos dos meus tapetes também, postar. E é isso. Vou
finalizar aqui a minha coxinha, gente, vou encerrar o vídeo aqui com vocês. Deixa seu like, se inscreve aí no canal pra mim estar trazendo mais assuntos pra vocês. Se vocês têm curiosidade de alguma coisa, deixa nos comentários que eu trago aqui certinho. E venho conversando, mostrando pra vocês também. Eu ainda sou um pouco tímida pra gravar, confesso pra vocês. Eu morro de vergonha de mim mesma. Mas é isso, né? Vergonha não paga conta, não. É uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu tenho vergonha ainda. Mas em nome de Jesus, isso vai ficando aí, eu vou aprendendo e vamos deixando a vergonha de lado, né? E eu vou lá, gente. Tchau, fique com Deus. Eu vou deixar um videozinho de como que ficam os salgadinhos prontos, aí vocês vão ver como é que ficam meus salgados. Tchau, gente!